Olá, Aquário! Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sirena. Então, para essa leitura, nós vamos olhar para o mês de março. Eu vou utilizar primeiro o baralho cigano e depois eu vou utilizar o tarô tradicional. Bom, acho que essa é a primeira leitura que eu faço. Eu já fiz de todos os outros signos que falam sobre relacionamentos e é bem claro que é sobre relacionamentos. A gente tem a carta do anel aqui no meio da leitura. Nós também temos a carta do coração e a carta do homem. Não precisa ser necessariamente relacionamentos amorosos, né? Pode ser sobre questões familiares, mas eu acredito que esse vai ser o seu foco nesse mês. Ou pelo menos vai ser o que vai ficar mais evidente para você, né? Que se surgir algo, vai ser relacionado a isso. Pode ser que te impacte mais. Questões de relacionamentos ou compromissos. Nós temos poucas cartas de desafio, né? No caso dos ratos e a cruz. De um modo geral, uma leitura bem positiva. Aqui nessa primeira linha nós temos a combinação do homem com a âncora e com o urso. E isso pode representar uma pessoa na sua vida na qual você confie bastante, na qual você faça se sentir bem estável. Pode estar falando sobre uma questão de trabalho, né? Uma pessoa no seu trabalho que tem uma hierarquia, um cargo mais alto. Na questão familiar, pode falar sobre uma pessoa que tenha realmente também um cargo mais alto, uma hierarquia, né? Uma posição mais alta na hierarquia familiar. Essa carta também pode representar você. Nessa combinação aqui, dessas três aqui em cima, eu sinto como se fosse se você estivesse tentando, talvez, ou fechar um contrato com alguém, ou tentar firmar uma aliança ou uma espécie de. Eu não sei se é um compromisso, é quase como se você estivesse tentando ou se reconciliar com alguém, ou alguém estivesse tentando se reconciliar com você, ou tentando encontrar um caminho onde ambos consigam seguir. É quase. A impressão que eu tenho é que é como se estivessem tentando fazer um acordo, ou para manter o relacionamento como tá, ou para resolver problemas do passado. A única dificuldade, né, é que o urso ele, pelo menos para mim, ele passa essa sensação de ser uma pessoa um pouco mais cabeça dura. Talvez não seja tão fácil assim de mudar as ideias dela. Então, se você estiver enfrentando uma pessoa dessas, né, tentando chegar em um acordo, estabelecer uma estrutura entre, né, vocês dois, pode ser que você sinta como se vai ser difícil ou que você vai ter que essa pessoa vai ter que sair ganhando mais do que você para que vocês cheguem a esse acordo. Mas é como se você estivesse tentando manter essa pessoa na tua vida. Então, tipo, de alguma forma você sente como se você fosse oferecer mais do que você vai receber dessa pessoa para que você continue com ela na sua vida. Eu sinto mais como se fosse uma questão realmente ou familiar ou um cliente, ou pode ser até no trabalho, né? Talvez você esteja tentando manter o seu trabalho e para isso você precise abrir mão de algumas coisas para que você mantenha essa pessoa ou essa entidade na sua vida. E aqui nessa coluna nós temos o homem com o trevo. É trevo o nome? É. Com o trevo e o coração. Pode ser que você esteja recebendo uma proposta de relacionamento nova, né? Alguém que esteja entrando na tua vida, esteja demonstrando ali que gosta de você, ou que confesse os sentimentos que tem por você. Para alguns eu sinto que vai ser algo que você nem estava esperando que acontecesse. Querendo ou não, o trevo ali fala sobre surpresas, né? Embora normalmente sejam surpresas boas, mas talvez não seja algo que você queira. Sinto como se fosse algo mais inesperado. E pode ser também que, se essa carta no caso representa você, pode ser que você acabe, talvez se apaixonando por alguém que você não estava esperando, ou você desenvolva sentimentos por alguém e você meio que não estava esperando que isso acontecesse. Talvez você não quisesse que acontecesse em março, talvez esse não era o seu foco e você acaba percebendo que você tá gostando de alguém. Se você já tá em um relacionamento, se você já estava se envolvendo com uma pessoa, pode ser que então agora você firme esse relacionamento, né? Realmente passem a se tratarem como namorado, namorada, ou passem de próximo nível, que seria no caso, fiquem noivos. Interessante, agora que eu percebi, né? A gente tem a carta da cruz aqui, isso pode realmente falar sobre casamento. Se a gente fosse olhar só para essas quatro cartas separadas aqui, para mim isso aqui é bem claro que existe algo nesse sentido, né? Relacionado a casamento. Pode ser que nesse mês de março, então, você comece a falar sobre esse assunto com o seu parceiro.
E para quem não tá em relacionamento ou não tá buscando casamento, pode ser que você finalmente feche contrato com alguém e talvez você tivesse querendo já que acontecesse há muito tempo, né? Pode ser que fosse um cliente que você estivesse buscando há muito tempo, ou pode ser você cria uma estrutura onde é viável você ter um contrato diferente, um novo contrato, é um compromisso diferente, um novo compromisso. A âncora com o anel e a cruz realmente passa a sensação de que você está querendo firmar alguma coisa, né? Tornar esse comprometimento, esse compromisso, o que quer que seja, pode ser questão de trabalho, pode ser questão de relacionamento, você quer que ele seja estabelecido e quer construir a tua vida ou algum objetivo baseando nisso, você quer que isso seja estruturado, tenha uma estrutura. E pode ser que realmente esteja acontecendo agora no mês de março, já que você está buscando, né, criar esse link entre você e outra pessoa ou uma companhia. Com essa linha aqui, né, do trevo com o anel e os ratos, eu sinto que existem vão surgir aí alguns problemas em relação a isso. Mas são problemas pequenos, os ratos eles não representam problemas muito grandes e normalmente se você lida com eles logo de início, eles não crescem, né? Não chega a ser algo que vai te impactar a longo prazo, eles são problemas menores, às vezes problema em relação a papel, se for coisa por escrita, são erros ou coisas que ficaram de fora, são facilmente resolvíveis, digamos assim. E eu sinto como se esses problemas eles realmente fossem uma questão externa. Se você está começando um relacionamento com alguém ou você está pensando em casar com uma pessoa, pode ser que os problemas, eu não sinto que vem dessa pessoa, é como se fosse uma questão externa, então pode ser questão familiar, membros da família que começam a meter o bedelho onde não deveriam, começam a se envolver no assunto, né, como se eles realmente tivessem alguma coisa a ver com isso. E eu sinto que vem principalmente dessa carta aqui do urso, né, essa pessoa que tem esse cargo mais alto. E se for um compromisso de trabalho, pode ser que essa pessoa complique um pouco, mas como eu disse, não é um problema que você não consiga superar, são só questões assim menores e que você vai ter que lidar com isso para fechar esse contrato ou fechar esse compromisso, né? Estabelecer isso. Eu também sinto que essa pessoa aqui, com quem que você está lidando, ela não é necessariamente uma pessoa negativa, talvez ela seja muito prática e muito lógica e ela lide com ela talvez veja aspectos da situação que você não vê. Então, se você, por exemplo, está querendo casar e você vai e informa sua família sobre isso, talvez essa pessoa, em específico, ela vai levantar questões que talvez você não tenha pensado muito, por exemplo, onde vou morar, como é que vai ser. Talvez ela olhe para certas partes que você não consiga enxergar ou que você não tenha enxergado, né? E ela vai levantar isso pra você. Não é que ela tá querendo, criar o problema, ela é mais como assim: "Olha só, você tem que prestar atenção nisso, você tem que pensar nisso antes, porque se deixar pra pensar depois vai ser mais complicado". Então talvez seja só isso, né. Também questão do trabalho, se for isso, pode ser que realmente se for um novo cliente ou um novo contrato, essa pessoa, né, ela tente fazer com que você analise ou lide com certos aspectos desse contrato antes de vocês finalizarem ele por completo. Eu não sinto que essa pessoa realmente seja negativa ou queira, de um modo geral, né, ela queira atrapalhar, é mais como se ela vai olhar para a situação de uma forma muito mais lógica e muito mais prática. E justamente eu não sinto que é algo negativo, porque a gente tem a carta das estrelas aqui, é quase como se ela estivesse realmente levantando os problemas para que você lide com eles antes deles, ficarem maiores. E aqui, por fim, a gente tem também a combinação do coração com a cruz e com a estrela. Eu acredito que isso é mais uma confirmação de que você está no caminho certo. Pode ser que você termine o mês se sentindo realmente assim, como se você. Talvez você tenha muita sincronia, você até veja sinais no seu dia a dia ou em sonhos de que você está no caminho certo, de que o universo está te auxiliando em relação a isso. É quase como se você. Eu sinto como se você estivesse aceitando todas as consequências dos seus atos nessa questão. Se você está perseguindo algo que te traz alegria, talvez você saiba que vai ser difícil ou que vai ter momentos complicados, mas apesar de tudo você está bem ciente disso.
você vai seguir em frente nesse seu caminho, nesse seu novo compromisso, sabendo que ele vai trazer dificuldades, mas você está ciente disso e você sabe que você consegue ultrapassar esses obstáculos, essas dificuldades com facilidade. Você está ciente de que o que você está seguindo pode trazer dificuldades, você aceita elas. Você não vai fingir que elas não existem ou tentar ignorar elas. Você está bem ciente da situação como um todo. A gente também tem nessas duas diagonais aqui, né? Como o anel está bem no meio, essa impressão de que você, fechando o contrato ou né, esse compromisso, né? Estabelecendo esse compromisso com essa pessoa ou com a empresa, com o novo emprego ou com o seu relacionamento e meio que ele envolve, na verdade, mais do que das pessoas, né? Porque mesmo o casamento envolve, querendo ou não, a família, né? De um dos outros, né? De ambos, né? E quando você começa a trabalhar, se você, principalmente se você já tem um relacionamento, ou se você vive com familiares, isso acaba envolvendo todo mundo. É quase como se fosse um link entre várias pessoas, ou pelo menos duas pessoas, que vai acontecer agora em março. A gente vai olhar então agora o tarô e ver se tem mais alguma informação extra para Aquário de março. Interessante. Nós temos então 2 de paus, 3 de espadas, o pajem e o cavaleiro de copas. Com essas duas cartas aqui, do 2 de paus e o 3 de espadas, eu sinto que você consegue olhar para a tua situação. Você está olhando para o futuro, mesmo sem saber exatamente como. Você ainda não sabe como é que as coisas vão se desenvolver, né? No 2 de paus você enviou seus navios, né, para fazer comércio, para ir pelo mundo. Você não, eles ainda não retornaram. Você está esperando que eles retornem. Talvez uma parte de você tenha receio de que. Eu acredito que isso é mais uma questão assim de. Em algum nível você ainda tem receio de que os mesmos erros do passado ocorram novamente. Mas, ao mesmo tempo, é como se você estivesse ciente de que pode dar tudo errado, que existem momentos em que vão ser difíceis de lidar emocionalmente e mentalmente, mas você está ciente disso e, apesar de tudo, você está se segurando forte na sua convicção. E nessa combinação aqui, né, a gente tem os dois, o pajem e o cavaleiro de copas. Pode ser realmente que você está começando um relacionamento novo, que ambas essas cartas falam sobre sentimentos, ou simplesmente perseguindo uma carreira ou um trabalho, né, se comprometendo com alguém que faça mais sentido para você, que faça mais sentido emocionalmente para ti. Isso aqui meio que volta a dar a impressão de que existe essa alguém, talvez, querendo começar um relacionamento contigo agora, nesse mês, e aí a questão sua, né, se você vai aceitar ou não. Mas existe essa novidade, essa tanto você está começando a ver, né, essa possibilidade, como você também está começando a tomar os primeiros passos, né, nessa direção. Certo, isso é tudo que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido. Eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.